Fala, Samurai, beleza? Então agora a gente vai ver nessa aula autenticações de API, beleza? E nessa aula aqui, nesse slide que você está vendo, a gente vai ver algumas formas de se autenticar e eu vou mostrar para você qual foi a forma escolhida, que aliás é a forma mais comum de se autenticar APIs, beleza? Então só para você entender que o que é a autenticação, né, no caso de APIs, que é um controle de autenticação, consiste basicamente em limitar alguns recursos, ou seja, limitar alguns controllers de acesso a estranhos, por exemplo, público, beleza? Então, para permitir o acesso a usuários específicos, o método mais comum é o usuário e senha, não é verdade? Então, você vai acessar o e-mail, vai acessar o Gmail, por exemplo, a área do aluno, você precisa do seu usuário ou sua senha. E como uma API ela não possui esses campos de digitação, é necessário repassar essas informações utilizando algumas estratégias, ok? E existem várias possibilidades de se receber essa informação, sendo aqui as mais comuns a Basic Authentication, ou Auth 1.1, 1.0 ou Auth 2.0 e o Token JWT, que é o Token JSON Web Token, ok? E aqui a gente vai ver um esquema prático de como que a gente vai realizar isso daqui, um esquema de funcionamento do JWT, que é o tipo de autenticação que a gente vai utilizar, que tem um tipo de aceitação bem legal aí no ramo de aplicativos e também na parte de aplicativos front-end, ok? Então imagine que você tem aqui um aplicativo, você abre uma comunicação com um controller, que ele precisa se chamar Sessions, não é necessariamente importante, tá certo? Mas é bastante aconselhável aí que ele se chame Sessions, que na verdade ele vai fazer basicamente aqui um post com alguns dados JSON, que no caso seria o e-mail e o password. No meu caso aqui é fonturas@gmail.com. Eu vou enviar um password aqui, que seria um password secreto, beleza? A nossa API vai receber, ela vai verificar, vai fazer a comparação no nosso banco de dados e ela vai devolver um token JWT, caso, obviamente, a sua autenticação tenha sido realizada com sucesso. Esse token aqui, ele basicamente se parece muito com isso, em que ele é dividido em 3 partes, beleza? A primeira parte que está em verde é a informação de headers, que basicamente é o tipo de token, algoritmo e tudo mais. E lembre-se que você está vendo essa informação desse jeito, porque o token JWT ele trabalha em criptografando essa informação aqui para tornar isso aqui um pouco mais seguro, beleza? Depois, logo em roxo, você vê os dados, que é chamado de área de payload, e depois a assinatura, beleza? A assinatura ela se refere aos dados e também aos headers, ou seja, ela é a garantia, é uma assinatura de que, caso algum dado desse tenha sido alterado ao longo do caminho, ao longo da transição de dado entre o servidor e entre o aplicativo, ele possa verificar e possa descartar essa informação, beleza? Então o token JWT é uma das formas mais interessantes e seguras também de se utilizar a autenticação de API e, como eu comentei, é a forma que a gente vai aprender a partir de agora, beleza? Então na próxima aula a gente vai fazer aqui então preparar a nossa aplicação para receber esse tipo de autenticação e deixar ela muito mais segura, bacana? Então vamos lá que agora a gente vai fazer esse processo. Forte abraço, até a próxima!